Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Nós sabemos que Deus nos fez, que Deus nos criou, Ele criou o homem para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Os homens tinham comunhão direta com o Senhor lá no Éden, mas depois do pecado, esta comunhão foi rompida. Então nós vamos ver como Deus providenciou que esta comunhão fosse religada, como Deus providenciou que pudéssemos ter novamente comunhão com Ele. O Senhor nos mostra em toda a Escritura o seu plano maravilhoso para restaurar esta comunhão, para colocar o homem de novo face a face com o Deus Todo-Poderoso, para que o homem pudesse contemplar o rosto do Senhor, ser iluminado por Ele, ser transformado por Ele. E era necessário que o homem tivesse a revelação de Deus, que o homem pudesse conhecer Deus como Ele é, o que Ele pensa, o que Ele quer, a sua vontade. Já temos visto em programas anteriores que Deus revela a sua grandeza, Ele revela-se a si mesmo através das Escrituras, Ele nos mostra quem Ele é. Mas nós vamos ver que Ele se revelou através de Jesus, através do Filho. Deus se revelou. Os homens puderam então ter comunhão com Deus através de Cristo. Cristo veio ser este retrato do Senhor. Nós vemos que em um momento um dos discípulos disse, o Filipe, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ele disse, nós queremos ver o Pai como Ele é, queremos ver toda a dimensão de Deus, e isso nos basta. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E nós vamos ver que Jesus, Ele revela Deus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Nós vamos ver em João capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4 e depois o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Bem, vamos meditar um pouquinho no que nós lemos aí de tão maravilhoso na palavra. Está escrito que no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? O Logos de Deus, a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. Para nós, o Verbo é a palavra em ação. É a palavra em ação, é esta mesma expressão. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo. Sabemos que todas as coisas que foram criadas pela palavra de Deus. Ali estava a Trindade na criação. Ali estava o Espírito sobre as águas gerando a vida. Ali estava o Pai dizendo, haja luz, e houve luz. Ou seja, através da palavra, todas as coisas foram criadas. Nós hoje, no século XXI, sabemos da importância da palavra, sabemos da importância da comunicação. E Deus nos mostra isso nos primórdios aqui das Escrituras, nos revelando que o Filho de Deus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não que Jesus fosse um Deus, mas Ele era Deus. Deus com o Pai, Deus com o Espírito Santo, Deus triuno, este Deus maravilhoso. E a palavra nos diz que nele estava a luz dos homens. Ou seja, sabemos que a luz traz vida, a luz revela, a luz nos mostra. Se você estiver num lugar escuro e você não conhece nada do ambiente onde você está, basta que se acenda a luz. Basta que a luz brilhe, espanque as trevas e você consegue enxergar tudo. E você vê tudo onde está. Os móveis, onde porventura houver um buraco, um perigo. Você vai enxergar tudo porque a luz revela.
Jesus é a luz e Ele nos revela Deus. Ele nos revela a vontade de Deus. Ele nos mostra o Pai. Ele mesmo disse isto. Já foi dito que a luz, ou seja, um raio de luz, ele é composto por 3 raios. Ele é composto pelo raio luminoso, o luminífero, aquele que nós enxergamos, a luz propriamente dita. Nele também está um raio calorífero, ou seja, nós podemos sentir o calor, toda luz emite calor. E o raio invisível da luz. Estes 3, um nós sentimos, um nós podemos ver, o outro é invisível, mas ele é a luz. Assim, nós podemos ter aqui uma alusão do próprio Deus. A palavra nos diz que Deus é luz, que Deus habita em luz inacessível, que Deus é luz. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então aí nesta dissecação do raio de luz, nós podemos ver Jesus como raio luminífero, como aquele que nós vemos. Deus se fez carne e habitou entre nós, é o que está escrito no versículo 14. Olha aí na sua Bíblia, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, aí está revelado que Jesus se encarnou. A palavra tomou forma de homem, habitou entre nós. Se você quer se comunicar com as formiguinhas, você tem de falar a linguagem das formiguinhas. Você tem de se tornar como uma formiguinha para que ela possa te compreender. Como ser humano, ela não vai te entender. Deus tomou a forma humana. Jesus, o Filho de Deus, se encarnou, se tornou homem, foi visível diante dos nossos olhos para que nós pudéssemos ver Deus. O próprio profeta Jeremias, quando ele fala da nova aliança de Deus com os homens, com o seu povo, ele diz, e todos serão ensinados por Deus. Não foi isso que Jesus fez, estando entre nós? Dentro do ministério do Senhor, Ele nos ensinou, confirmando a palavra de Jeremias. E todos sereis ensinados por Deus. Jesus trouxe ensino, Jesus revelou o Pai. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus veio revelar Deus. Se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. Se você quer ver quem Ele é, conheça Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e você verá o coração de Deus, pois Ele é o Filho de Deus. Bem, nós vamos ver em João capítulo 8, dos versos 54 a 58, Jesus se revelando ao seu povo, a Israel. Está escrito assim, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que palavra tremenda do Senhor Jesus. Ele se revelou aqui aos judeus como Deus. Ele usou aquela expressão que era só do Senhor. Eu sou. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Quando o Senhor se revelou a Moisés, Moisés disse, qual é o teu nome? Quando eu disser que Deus me apareceu, eles vão me perguntar, quem é Ele? Qual é o seu nome? Quando nós nos conhecemos uns aos outros, a primeira coisa é saber o nome.
a filiação, quem é, a identidade dessa pessoa. E Deus se revelou. Deus deu a sua identidade para Moisés, dizendo: eu sou. Moisés vai a Faraó e diz-lhe: eu sou, me enviou a vós. Diz ao meu povo de Israel: eu sou, eu sou. E Jesus disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, então, nos revela Deus. Se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. Ouça o Senhor. Temos ouvido de testemunhos maravilhosos, de pessoas que foram, às vezes, dentro da religião islâmica ou dentro do judaísmo ortodoxo, foram conhecer Jesus para falar contra, para dizer: não, ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus. Mas encontraram nas Escrituras a revelação dele. Você quer conhecê-lo? Então, curve a sua fronte. Feche seus olhos, se for possível, se ajoelhe onde está e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és Deus. Reconheço que em Ti há paz, há perdão, há salvação. Eu abro o meu coração e me entrego a Ti, para pertencer a Ti somente e cumprir a Tua vontade enquanto eu viver. Te entrego a minha vida, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da bênção do Senhor, do conhecimento do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Tenha uma Bíblia, leia, estude conosco e cresça no conhecimento do nosso Deus. Te aguardo em nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá!